Hello everyone e bem-vindos a mais Sounds of Letters. Na última aula, a gente falou sobre vogais curtas e sobre o schwa sound, o som schwa, um dos sons mais importantes da língua inglesa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ditongos e eu queria só dar um resuminho para vocês porque os ditongos eles vão abranger toda a última aula, que porque obviamente o que são ditongos, né? Ditongos são palavras ou sílabas que possuem duas vogais ou uma vogal normal e uma semivogal. Por isso que eu estou fazendo essa revisãozinha das vogais curtas que vão estar presentes em todos os ditongos que a gente for apresentar agora, e todos os ditongos da língua inglesa, basicamente. E o som schwa, que a gente martelou na cabeça de vocês na última aula, é super importante porque ele vai estar presente em dois terços de todos os ditongos da língua inglesa. Então, como a gente tinha falado da última aula, ele é importante para fala, para deixar ela mais natural, mas ela também é importante para você conseguir pronunciar corretamente algumas palavras. Então, vai ser mais ou menos isso que a gente vai falar hoje. Então, é isso. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como a Ju já adiantou, nossa aula de hoje será sobre ditongos. Eles estão aí piscando para vocês na tela. É assim que vocês vão encontrar a tabelinha IPA sobre os ditongos, nessa ordem mais ou menos, até mesmo com esse recorte aí acima. Não foi algo estilístico que fizemos, não. Realmente está assim na tabela completa. Como eu falei para vocês, a gente está trabalhando aqui, né, com a tabela fragmentada, indo ponto a ponto para ir mais devagar e passar o máximo de informação que a gente consegue para vocês. Mas eu gostaria de trabalhar já no próximo slide, já com o ditongo e com a lista de exemplo. Aqui, a gente já vai começar já com um ditongo controverso, para mim, pelo menos, porque é um som que eu acho difícil de fazer. Eu acho ele estranho, porque ontem eu frisei para vocês que toda vez que vocês encontrarem esse I grande, maiúsculo, se trata de uma vogal curta. E eu também dei a informação para vocês que sempre que a gente encontrar essa vogal curta, a gente vai pronunciar ela com um E com circunflexo, como no she. Mas, aparentemente, quando ela está num ditongo, ela tem mais cara de I longo do que de I curto. Então, por isso que eu digo que é controverso para mim. Fica até meio indigesto. Mas vamos tentar dar o nosso melhor aqui para que fique clara essa informação. Então, aqui a gente tem vários exemplos, e o que eu extraio desses exemplos que a gente tem aí, outros, né, que eu tenho aqui comigo, é que essa junção desse I curto com o schwa sound e a letra R é que faz ele ficar um I mais presente. É o que faz esse I parecer forte, até mesmo com cara de I longo. Como a gente vai ver aqui a seguir, né? Eu vou falar essa lista e eu vou pedir para a Ju entrar novamente, porque ela vai trazer umas informações aí adicionais que eu não sou capaz de reproduzir para vocês, tá? Que é uma questão mesmo de sotaque, que eu ainda não acostumei com um certo sotaque, eu não consigo reproduzir. Por isso que a gente sempre dá aula aqui em dupla, né? Ou a gente passa essas informações em dupla, porque um vai complementando o outro. Ontem a gente aprendeu que temos o here, né? Com esse R. Desculpa, pessoal. Com esse R bem puxado, com esse R mais caipira. E pode ser também here, aberto, né? Que é o som do schwa, com as palavras terminadas em ER. Mas você fala aqui, mas aqui tá ao contrário, tá terminado em RE. Mas no inglês é praticamente o mesmo som, ER ou RE. A gente vai ter essa mesma função de here ou here, tá? Aí a minha pronúncia para isso fica assim: dear, peer, beer, beard, ear e clear. Eu tô rindo porque o ear também para mim é muito difícil, porque tem diferença do ear de orelha
e o year, de ano. Por isso que a gente deixou aí com um asterisco, para a Ju poder fazer esses sons para a gente trazer essa explicação. Então, Ju, já entra aí, Sim. que eu não tenho mais a dizer. Tem, ó, como a Fê tinha falado, tem uma diferença entre o sotaque britânico e o sotaque americano quando se pronuncia esse ditongo. Então, ela falou que tem, no sotaque americano seria here, com esse r, here, e com o sotaque britânico é como se esse RE, ou esse R no final, com esse ditongo, ele meio que vira um. Eles abrem mais a boca como se fosse um A. Então fica here, here, here. Então ficaria a mesma coisa para as outras. Dear, oh, dear, dia. Beer, beer. Beer, beer. Beard, beard. Agora com year, eu tenho mais facilidade, não sei por quê, mas o que eu penso quando eu falo essa palavra para diferenciar de ear, orelha, é que esse Y ele tem um claro som de I quando eu pronuncio ele. Quando você fala, que a gente já falou, né, que o Y pode ser considerado uma vogal no inglês, porque ele tem som de I. Ele tem, ou no caso, ó, Y, quando a gente pronuncia ele sozinho em inglês, Y. Não tem nenhum som de consoante, como P, B, Q, K. É puramente vogais. Então, nessa palavra específica, você pronuncia como um I. Quando você fala I, você consegue perceber que o meio da sua língua vai para cima vai para tocar o seu céu da boca. Então você fala I, I, né? Você consegue sentir o meio da sua língua tocando o céu da boca. Eu já estou mais acostumada, então eu falo muito mais rápido esse yi, mas agora eu vou pronunciar ele com mais ênfase para vocês conseguirem sentir a diferença de year, year, yi. Ó, vocês conseguem ouvir? Year, year. Enquanto ear não tem esse som. Ear, 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 year, year, year. Tem uma clara diferença Parece que de tem uma começo. vibração a mais, né? Exatamente, porque tem uma vogal a mais, tecnicamente. E no sotaque britânico fica year, year, year. Ou com ear, orelha, fica, fica ear, ear, my ear. E clear, clear, clear. Muito bom, Ju. Muito obrigada por, por ajudar aí na pronúncia. Bom, elucidada essa coluna, espero que tenha dado para perceber a diferença e que a gente tenha sido clara que aparentemente esse ditongo acontece sempre quando nós tivermos um R depois também, né? Como a gente consegue ver na lista. A gente tem outros exemplos também, como near, here, fear, sempre tendo R e podendo ter um som mais aberto, se você aplicar mais o do schwa, né? Mais o som do schwa. Mas é isso. E essa explicação de ear para ear, espero ter conseguido fazer, nem tão sutil, espero que eu tenha conseguido fazer para vocês. É importante, é sempre uma dúvida que rola, e é algo que geralmente, quando eu estou falando, eu me agarro no contexto. Sempre quando eu não consigo dar conta de pronúncia, eu me agarro no contexto para conseguir ser entendida. É assim que eu vou lidando com a língua. Gente, é normal, tá? A gente ter esses deslizes, uma vez que nós não somos nativos. Esse lance, fale como nativo, pense como nativo, você só vai conseguir se você for nativo. Tá ok? Então tá tudo bem. Mesmo aquelas pessoas que estão há muito tempo morando fora, o pessoal fala, nossa, graças a Deus, agora eu posso falar português, eu estou cansada de me comunicar em outra língua. Exige, gente. Por mais que a gente faça isso muito automático na nossa cabeça, as traduções e tal, a gente não é nativo.
Então, isso exige da gente. E tá tudo bem a gente se agarrar em outros, como eu posso Modelos, dizer, em outras ferramentas, em outros modelos, em outras ferramentas, para conseguir ser entendido. especialmente Porque quando a gente não tem ninguém para falar em inglês, né? A gente tem, claro, escolas de inglês que ajudam você a estudar, mas muita gente não tem condições de pagar uma escola e estuda por conta própria no YouTube ou com aulas grátis. Mas ainda assim, tem uma diferença de você conseguir falar com alguém de verdade em inglês e você só estudar e ouvir. Então, eu tenho muita facilidade em escutar e escrever, mas eu não tenho quase nenhum contato com pessoas que eu consiga realmente falar. Então, eu ainda tenho que praticar essa parte. Então, é algo a gente muito importante, por isso que a gente está querendo ajudar vocês nessas pronúncias. prática e revisão. Tudo aquilo que a gente não consegue explicar por uma regra é prática e revisão, né? Exato. Infelizmente é na base da decoreba e quanto mais você aplicar isso na sua vida, mais internalizado fica. Por isso que o curso de pronúncia a gente trouxe para fazer vocês pararem de ter vergonha de falar. Falar, ai, mas vão zombar da minha cara. Quem faz isso é outro brasileiro. Brasileiro caçoa de brasileiro. Eu quase nunca passei situações vexatórias com estrangeiro. Não estou falando que elas não existem. Existem sim. Mas é brasileiro que é mais cruel que outro brasileiro. E brasileiro a gente lida no nosso próprio idioma, né, gente? A gente não precisa falar inglês para gente dar um fecho no nosso idioma. Então, assim, perco a vergonha de falar. Eu estou aqui demonstrando para vocês que tem coisas que eu não domino. Eu estou aqui ensinando vocês e ainda assim tem coisas que eu não domino e eu preciso de apoio da minha colega. E tá tudo bem, a vida é assim. A gente vai se ensinando. É a mesma coisa. Você já viu vários gringos vêm para cá por causa do carnaval, para conhecer nossas praias no Rio de Janeiro. E se você conhece um gringo que acabou de chegar aqui, ele está tentando se comunicar com você em português, você não vai ficar fazendo graça com ele, você não vai zombar da pronúncia dele ou de qualquer coisa se ele errar alguma coisa. A maioria dos brasileiros fica muito feliz de que ele pelo menos está tentando. É a mesma coisa quando Sim, a a gente gente vai para acha lá. bonito. Exato, é a mesma Sim, coisa quando a gente vai para lá. Eles ficam muito felizes que tem alguém de fora tentando aprender a sua língua e eles vão obviamente com algumas exceções, de pessoas que só não ligam para esse tipo de coisa, mas eles vão tentar te ajudar a melhorar o seu inglês, eles vão elogiar o seu inglês, eles vão ficar felizes que você está tentando se comunicar com eles. Então sempre tem exatamente. esse vai e vem de você ficar feliz que eles estão falando português e eles ficando felizes que você está falando inglês. É um compartilhamento de culturas e línguas. Então, não tenha medo. Isso aí. Aí, para a próxima tabela, para a próxima coluna, aliás, tabela não, próxima coluna, a gente tem um outro ditongo, que é o EI. EI. Lembra a letra A, que ela tem o nome de EI? É exatamente o mesmo som. EI. Quando a gente coloca o Magic I na vogal A, ela aparecer o nome dela, que ela está no alfabeto, A, B, C, né? É esse som que a gente tem aqui. EI. Wait, taste, fate, fake, pen, great, say, say. Ju, fala você essa coluna para eles sentirem a Fa- diferença. Falo. Só uma coisa que a Fernanda falou, né? Esse é o ditongo do Magic E, né? Então, a gente tinha comentado que quando a gente coloca um E no final de uma palavra, a vogal ela vai fazer a vogal anterior vai fazer o som dela como a gente fala individualmente, então A, E, I, O, U. Aqui esse é o ditongo disso. Então a gente fala hat,
a gente coloca um E, vira hate. Esse é o ditongo, eight. Então, eu vou pronunciar agora. Nós temos wait, taste, fate, fake, pain, great, say. Isso aí. Na próxima coluna, a gente tem mais uma vez a presença do schwa, né? E o a gente pode pronunciar ele. Ele é um som redondinho, tá? É tipo um é. Lembra, né, do som aberto, né? Do som relaxado do schwa. E esse primeiro ele é tipo o de pé. Então é. Então a gente tem isso em hair, air, pair, there, compare, share e outras palavras que a gente não colocou na coluna, né? Porque a lista é grande e a gente trouxe só alguns exemplos. Gil, fala para eles, por favor. Falo. Dá para perceber nessa lista que sempre vai ter R, né? Pelo menos nas palavras, na maioria das palavras, vai ser a mesma coisa da primeira coluna. Esse R, ele ajuda a alongar a vogal. E o som schwa, ele tá aí porque, lembra que eu falei na introdução que um ditongo sempre vai ter uma vogal e uma semivogal. A semivogal, ela sempre vai ser menos forte do que uma vogal. Ela vai estar lá como um som complementar. E o schwa, ele já é o som mais preguiçoso do inglês. Então ele nunca vai ser um som de uma vogal. Ele sempre vai, no caso, em ditongos, ele sempre vai estar auxiliando uma outra vogal mais forte. E mais uma coisa, que essas palavras, elas também mudam no sotaque britânico. Principalmente porque elas terminam em R ou RE. Então eu vou falar dos dois jeitos. Primeiramente no sotaque americano e depois no sotaque britânico. Temos hair, hair, bear, bear, air, air, pair, pair, there, there, compare, compare, share, share. Excelente, Ju. Tô com a voz um pouco prejudicada hoje por alergia, gente, perdoa. Hoje tá frio também. Aqui no Rio nem tanto. É Alergia verdade, só. aqui em São Paulo sempre tá frio, né, nesse inverno. Sim. Aí a próxima coluna a gente tem o I, que é praticamente o som do Y, né? Nas palavras. Tanto é que nossa coluna a gente tem a presença de bastante Y, que é o. É simples assim mesmo, tá, gente? Do mesmo jeitinho que a gente pronuncia. A gente não tem muita dificuldade com esse não também. I, É a my, nossa onomatopeia. Quando você exato. bate o dedo na quina de um móvel, você fala, ai, é realmente isso. Exatamente. I, my, style, by, height, I, side, try. A gente pode ter também why, tell me why. Die é muito bom para treinar. Aliás, quem gosta de Metallica, Die Die My Darling, uma música excelente para gritar, colocar todas as emoções para fora. Recomendo muito. E para praticar inglês. Total. A minha Ju, pronúncia, pronuncia para eles? pronuncio. Para mim fica Eu botei aqui my, em cima, Ju, porque a gente estava com 2 my, tá? Então eu coloquei um die. sem problema. Temos my, die, style, by, height, I, side, try. Para terminar, gente, nós temos mais 4 ditongos. Aqui a gente agrupou praticamente a maioria que tem a ferradurinha. Lembra que a gente falou dela ontem? Que é o curto, né?
A gente tem aquele U de uva, que a gente está acostumado a fazer no português, a gente não tem dificuldade nenhuma com ele. E a gente tem esse U, que a gente praticamente corta a passagem de ar, gente. As curtas é isso. Quando a gente está aqui, ó, fazendo algo longo, a gente dá uma cortadinha meio que seca. Eu estava até aqui falando com a Júlia no início da aula, minhas brisas que eu tenho para conseguir gravar as coisas. E para mim, na minha cabeça, faz todo sentido, tá, gente? Se vocês acharem que é só loucura, tá tudo certo. As longas que são arredondadinhas, né, a boca, principalmente o U e o O, eu tenho a sensação que é quando a gente faz aquele biquinho para sair o ar gelado, sabe? E as curtas é quando a gente faz aquele ar quente. Eu tenho a sensação que é isso que acontece dentro da minha boca. Aí vocês reparam para ver se é só loucura da minha cabeça, mesmo se faz sentido para vocês também, tá bom? E já vou adiantando que esse primeiro aqui também, esse U da ferradurinha com esse schwa, também a gente tem dois sons possíveis para eles. É muito comum esse som no sotaque da rainha, vamos se dizer assim, né? Que eles chamam de RP. Ou posh English, que é o quê? Elegante, aquele inglês elegante. Literalmente o lord inglês. Se você pronuncia as coisas exatamente com esse som, o pessoal vai olhar para você assim, com muito, nossa, manja muito de inglês. Não é o meu caso, não sei pronunciar dessa forma, mas bora lá que eu vou dar meu melhor. Aqui, já vou fazer o paralelo com como que você pode pronunciar, já que você não, caso você não consiga. Esse som dessas palavras que estão aí, alguns deles você consegue pronunciar. Lembra daquele C ao contrário? Que ele é o O, um Ozinho? Dá para você pronunciar com esse O também. A Ju vai conseguir fazer esses dois sotaques bem claramente para vocês perceberem, mas eu vou dar a minha lista de pronúncia aqui dessa coluna. E a Ju já entra e faz a explicação dela. Então, para mim fica tourist, for, sure, security, Europe, mature, hour. Ó, para mim, eu tive que estudar um pouquinho desses sotaques, porque eles são meio chatinhos. É, especialmente o tourist, que a pronúncia dele tem uma diferença bem sutil entre sotaque americano e sotaque britânico. O IPA, para ele explicar como essa divisão, essa diferença acontece, é que quando você fala em sotaque americano, a primeira sílaba inclui o R. Então fica tourist, tourist. Agora, no sotaque britânico, o R faz parte da segunda sílaba. Então fica tourist, tourist. Então temos tourist, tourist. Agora, para mostrar o sotaque posh, né, o sotaque elegante, que a família real britânica normalmente usa, por é a melhor palavra para explicar. Se eu vou tentar fazer esse sotaque, porque eu nunca uso ele, nunca usarei ele, não gosto dele, ele é muito estranho na minha boca. Em americano, sotaque americano, ficaria por. Em sotaque britânico, o normal, né, o de London, ficaria poa. No sotaque posh, ficaria pua. Então, por, pó, pua. Aí nós temos sure, que em sotaque britânico ficaria shoa. Security, ficaria em sotaque britânico ficaria security. Europe, que não tem muita diferença em sotaque. Mature, em britânico ficaria mature. E hour, que ficaria aua. Muito bom.
O próximo eu acredito que a gente não tenha muita dificuldade, porque é o som da própria letra, né? Da letra O. Então é o ou, pura e simplesmente. A mesma coisa quando a gente tem aquela expressão, né? Aquela interjeição, oh no! É ele nas duas vezes, oh no. Perfeitinho, assim, um som redondinho. E facinho de fazer ele, igual show, coat, so, boat, load, go, snow. Vocês percebem o formato da boca, redondinho? Show até a gente usa no português, né? A gente fala, quando alguma coisa é legal, pelo menos as gerações mais novas falam, ah, isso é show. Mesmo som. Exato. Fala para eles, Ju, essa coluna, para eles também verem no seu sotaque. Falo. Fica show, coat, so, boat, load, go, snow. Excelente. The boat was no show. No sotaque britânico, as palavras que terminam com o, elas têm um som de R no final. Eu posso tentar ficar so, esse so, É go. verdade. Então, Eles tem essa gostam, né, diferençazinha. dessa fritada que dá aqui na garganta, né? Sim. Verdade. Aí a gente tem mais um som que é fácil também para a gente de fazer, esse outro ditongo, que é o au, A gente também né? fala Tipo quando a gente o sente au dor, né? au. Exato, au, Au, ou ai. au au do cachorro. Ele é bem simples da gente fazer, também é um som redondinho. Eu acho que a questão aqui dos ditongos é praticamente o quanto que você rebola a sua mandíbula, porque ele começa abrindo e vai fechando para fazer o som preguiçoso, né? Principalmente quando tem o schwa. Eu acho que o som é basicamente esse, o quanto que a gente arredonda aqui, né? E a mandíbula, às vezes, tem até o professor que eu sigo para ver essas aulas de pronúncia, ele até dá um jogo de mandíbula para um lado e para o outro, fazendo o som, para a gente poder ver mesmo. Claro que no dia a dia você não fica assim que nem um doido, né, gente? Ali ele dá uma forçada para a gente conseguir entender o movimento. Mas é muito legal isso. Uma pessoa demonstrando ainda mais essa fonética que às vezes a gente não tem. Mas essa daqui é simples para a gente tem sim. Aí aqui a gente tem ó, o cow, house, bow, row, how, mouse e mouth. Como Pra fica mim para você, fica Ju? cow, house, bow, brow, how, mouse e mouth. Bem simples, né? Os ditongos, aparentemente, eles são mais simples. Os que não têm o schwa, eu acho que eles ficam mais simples. Sim, com Que são certeza. Porque são sons que a gente conhece no português. familiar para a gente, né? Sim. Aí, para terminar, a gente tem esse oi, né? Que é o Czinho que eu estava falando para vocês, que vocês podem aplicar lá na primeira coluna, né? Do tourist. Vocês podem aplicar esse Czinho que ele tem som de O. Mas aqui nessa coluna a gente está falando do ditongo oi, oi, que é o que a gente encontra facilmente, né? Em boy. É o mais comum, acho que é o primeiro que vem na nossa cabeça, né? E em inglês também eles têm oi, oi, igual nosso oi, sabe? Oi. Para gritar alguma coisa com alguém no Uhum. inglês Chamar a britânico. Para atenção chamar de alguém. atenção, sabe? Isso, sabe? De longe. Oi, sabe? Praticamente também quando a gente faz. A gente também usa o oi nesse sentido, né? Para chamar a atenção de alguém que está longe. Mas é bom vocês saberem que eles É o nosso também ei. têm. É, exatamente. Falamos ei, eles falam A oi. gente tem. É. Eles têm o rei também, né? Ah, é Mas a britânico, o gente é mais britânico gosta legal. de ser chique. É.
Mas aqui, então, a gente tem o quê? O boy, o oil, toy, coin, joy, annoy e destroy. E você, Ju, como que você falaria essa coluna? Eu falaria boy, oil, toy, coin, joy, annoy, destroy. É isso aí, gente. Então, pessoal, para a gente encerrar aqui esse módulo das vogais, principalmente esse daqui do ditongo, a gente deixou para vocês, aí na nota de rodapé, duas referências de aplicativo e site para vocês explorarem tudo isso que foi falado aqui durante esse percurso. O primeiro deles é o aplicativo English Sound, que ele demonstra, né, os fonemas, tem o som desse fonema e tem uma breve explicação de como reproduzir esse fonema. É bem legal, assim, de explorar. Só que ele conta com 42 fonemas. O que a gente apresentou aqui para vocês, o que a gente vai apresentar aqui para vocês, se não me engano, tem 44 fonemas. Ah, mas está faltando 2. Sim, mas aí a gente encontra em outros lugares também, não tem problema. E ao lado a gente colocou também uma outra referência que é o Word Reference, que ele tem tanto aplicativo quanto site. E ele também é bem legal para a gente. Ele é um dicionário, mas ele também tem a escrita fonética abaixo. Ele é bem fácil de mexer. Pode mexer nos outros também. Tem o DeepL, tem o Cambridge, Lingui. A maioria deles mostra a escrita fonética, mas eu uso bastante o Word Reference e eu gosto que ele tem aplicativo, ele é fácil de mexer. E dá para você ouvir o sotaque dos Estados Unidos, dá para você ouvir o sotaque britânico, dá para você ouvir o sotaque britânico da rainha. Então, dá para você passar por todos eles. Aí eu vou pedir para a Carol colocar na tela uma dica de um outro site que também contém esses fonemas para vocês poderem explorar. E a gente dá uma olhadinha aqui para vocês verem como que ele é completinho. Carol, coloca na tela o Learn Speak English, por favor. Aqui a gente trouxe esse site para vocês, Learn Speak English. E aqui, ó, vocês conseguem ver que ele tem uma divisão muito bacana, que praticamente do jeito que a gente fez aqui as nossas aulas, né, os nossos slides. Está dividido em short vowels, que são as vogais curtas, long vowels, que são as vogais longas, double vowels, que são os ditongos, e abaixo vão ter as consoantes, que vai ser tratado no próximo módulo, né? Mas a Carol tá dando uma baixada aí para vocês verem que tem as voiceless consonants, unvoiced consonants. Então, vai ter essa divisão, mas isso daí vai ser tratado no próximo módulo. Mas para vocês verem, é bem completinho, é bem legal. Carol, abre um das consoantes para eles verem o que tem no site. Ai, consoante não, perdão, vogal. Muito doida. Aí o controverso I, né? Ia. Aí tem, ó, ele mostra, provavelmente tem som, ó, porque tem os microfoninhos aqui, ó, do lado esquerdo, né, da tela com a palavra near, here. E tem um videozinho com dicas, né, de pronúncia. Então, parece ser bem completinho, do tipo do aplicativo que a gente indicou ali na barra do material para vocês. E lembrando, esse material depois vai ficar disponível, tá? Para vocês continuar consultando. A gente vai deixar ali disponível para vocês. Então, Carol, vamos pro Word Reference para eles verem a cara do Word Reference. Essa é a carinha do Word Reference no computador. No celular eu acho mais fácil de mexer com eles. Aqui a gente deixou o exemplo da palavra banana em português.
que a gente tem preguiça de fazer isso no inglês porque é muito parecido. Mas se vocês perceberem, a gente tem dois sons de schwa. Ju, você que está familiarizada com o schwa, fala para eles aqui como que pronuncia banana em inglês. Falo. Em inglês, fica banana. Banana. Né? Então, isso aqui demonstra para a gente que a nossa sílaba tônica está no na, né? O na do meio. E que as duas sílabas da ponta, elas são fracas, né? Banana, Isso quando, banana. isso quando nós, normalmente, pelo menos, quando a gente fala em uma frase, porque ele tem Sim, a pronúncia normal de banana. sim, tanto é que está ao lado. A gente pode verificar isso que a Ju está falando ao lado, né? Sim. Na, Quando ali falado, na às vezes o transcrição. som fica mais preguiçoso ainda, e eles também usam na última sílaba. Para mim é mais complicado porque eu fico acostumada a falar banana. Então eu sempre Uhum. termino a frase com esse na brasileiro. Mas é para ele ser banana. Banana. É Para bem mim, preguiçoso mesmo. para mim, a parte complicada é não fazer o som nasal que a gente tem aqui. Banana, que é o mesmo som que tem no meu nome. Fernanda, Fernanda, banana, banana. Esse Para mim, a parte AN, mais difícil é né? essa. O AN É. pega muito para brasileiro. Uhum. Porque a gente sobe esse som para ele sair pelo nariz, né? Enquanto que o deles fica preso aqui na boca. Você quer mostrar alguma outra palavra para eles, Ju, aí no Word Reference? Eu Qualquer acho uma palavra que você goste. uma palavra que eu goste. Nossa, tem Sei poucas, lá. hein? Tem poucas que eu gosto em inglês, hein? Nossa, português tem tantas palavras mais bonitas para ser faladas, né? Deixa eu ver. Ah, chocolate, que é uma palavra que a gente pronuncia mal também por ter semelhança com o nosso português, O nosso é o pelo menos de escrita. chocolate. Tem pessoas Escreve aí, que Carol, por favor. chocolate, chocolate. Tem o som de CH é muito. No próximo módulo vocês vão aprender, mas ele é mais diferente do que o em português, que para a gente é o som de X. Para eles é um som de T, de TCH, né? Um tch, enquanto para a gente é só sh. Chocolate vira Ajudando chocolate. spoiler do que vai vir. Eu tenho que deixar vocês saber, vocês têm que saber um pouquinho. Curiosos. Exato. Oh, mas olha aí que bizarrice que vira, né? Chocolate. E Tanto tem mais um chua aí, né? uhum, na pronúncia do que tá mostrando aí do IPA, vocês conseguem ver que não tem O, não tem o segundo O, que nós temos chocolate, chocolate. O O, ele é silencioso, o segundo O. Chocolate, clit, clit. Foi o que a Então tem gente muito falou, né? disso em inglês. Nem tudo que está escrito no inglês vai ser pronunciado. Em inglês não é uma língua facilmente. Você não consegue saber como você pronuncia uma palavra só olhando para ela. Aí. Ju, encerra nosso bloco convidando o pessoal para assistir nosso próximo módulo, que está incrível também. Encerra. O nosso próximo módulo vai ser o módulo 2. Vamos falar sobre consoantes, que agora finalmente terminamos as vogais com algumas aulas. Agora vai ficar mais complexo, porque enquanto nós temos apenas o quê? 5 vogais, 6 considerando o Y, temos o quê? 19, 20 consoantes no alfabeto. E ainda temos as combinações, como a gente mostrou agora, do CH. Então, fiquem ligados, porque vai ter bastante coisa, mas a gente vai simplificar o máximo possível. E é isso. See you next time com more Sounds of Letters. Tchau, tchau.